Péssima notícia para o Corinthians em relação a um transfer ban. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações e fala também sobre Filipe Luís, que começa a ser contestado por alguns jogadores do próprio Flamengo. Bora te atualizar ainda sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, foi alvo de uma sondagem dos Emirados Árabes Unidos. Caleri virando nome de torcedores do São Paulo, as últimas do Palmeiras, bastidores, Atlético, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um convite. Você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram. A pergunta, mas por que, Nicola? Porque lá você vai receber dicas diárias e gratuitas para fazer sua fazinha esportiva. Tem muita gente cobrando caro. Para dar dicas de apostas, a gente não cobra absolutamente nada e te deixa a par do que está rolando todos os dias. Para participar, é bem simples, clica no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre as novas chances de título depois da rodada que terminou nessa quinta-feira. O Palmeiras aparece como um grande favorito, candidatíssimo ao título, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal de matemática dessa universidade aponta o Verdão com 74,8% de chances de conquista. O Flamengo caiu para 21,7% e o Cruzeiro aparece com apenas 3,4%. Importante registrar que antes da rodada, o Palmeiras tinha 56%, um aumento de quase 20% em uma única rodada, tudo porque o Verdão venceu o Santos por 2-0 e contou com o empate do Flamengo contra o São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. A expulsão do Plata tem sido cada vez mais tenebrosa. Só para completar, registrar que o Palmeiras tem 68 pontos contra 65 do Flamengo e 63 do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e a vantagem do Verdão em relação ao Fla é maior do que esses 3 pontos, isso porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o rubro-negro. Dessa maneira, se eles terminarem empatados em pontos, o Palmeiras será campeão nacional. Responda rápido qual o jogador mais importante do Vasco. Pelo menos de acordo com os números, não há ninguém mais relevante do que Paulo Henrique. Duvida? Pois saiba que o aproveitamento do Vasco sem o lateral direito no Campeonato Brasileiro é de míseros 25% dos pontos. Foram 8 partidas com 2 vitórias e 6 derrotas sem que o lateral estivesse em campo. O Vasco só venceu o Sport 3-2 e o Fortaleza 2-0, 2 candidatíssimos ao rebaixamento. As derrotas para Corinthians, Vitória, Mirassol, Juventude, mais uma vez para o Corinthians e Botafogo. Nesses 8 jogos foram 18 gols sofridos. Lateral direito, convocado para a seleção brasileira e que era olhado com desconfiança até pelo torcedor do Vasco. Enorme reviravolta e grande temporada do Paulo Henrique. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a temporada do lateral direito. Combinado? E o torcedor do Atlético Mineiro deve preparar seu bolso, tudo porque a Conmebol vai divulgar preços de ingressos bastante salgados para a decisão da Sul-Americana. Havia uma expectativa de que os ingressos pudessem começar em $50, mas na verdade o ingresso mais barato para a decisão contra o Lanús, em jogo marcado para 22 de novembro, vai custar $90. A gente está falando de R$482. O ingresso mais caro a partir de $200 ou R$1.070. Tem ainda todo o deslocamento do torcedor do Galo de Belo Horizonte até Assunção, no Paraguai. Diretoria do Atlético pretende, nas próximas horas, divulgar como pretende criar uma logística de apoio ao torcedor do Atlético que quiser ir até o Paraguai. E é bom que o Atlético se movimente, se mexa, porque na Argentina já há um movimento bem grande da diretoria do Lanús e de torcedores. São esperados pelo menos 10.400 torcedores do Lanús. Toda a carga disponível para o time argentino deve ser comercializada. E se o Atlético tiver muito menos torcida do que o Lanús, vai já iniciar a partida perdendo. Para mim, o Atlético é favorito no confronto contra o Lanús. Dos 4 títulos conquistados na América do Sul pelo Atlético, em 2, o Lanús era adversário. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em joia do esporte. Surgiu nessa sexta-feira a notícia de que o Verdão tem negociações para contratar Lucas Henry.
Volante de 15 anos de idade do Sport, atleta que ainda não completou 16 anos e por conta disso não tem um contrato de profissional. Seu contrato de formação permitiria ao Palmeiras tirá-lo sem tantas dificuldades. Embora exista um acordo entre os clubes que qualquer movimentação com atletas com menos de 16 anos precisa do aval do time que detém os direitos desse atleta. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Yuri Romão, que cuida do esporte. Ele assegurou que não foi procurado, embora já tenha escutado sobre o movimento. O esporte está atento às possibilidades, tentando se blindar para não perder uma das joias. A informação que surgiu nesta sexta-feira é de que o Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o Lucas, deixando um percentual de uma venda futura pro Leão. Só para completar, registrar que esse jogador de 15 anos atua como primeiro volante, como segundo e tem qualidade eventualmente para atuar um pouquinho mais para frente. Outro atleta observado, analisado e aprovado por João Paulo Sampaio, o melhor gerente das categorias de base do futebol brasileiro, talvez em todos os tempos. E Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo desde abril, temporada muito discreta, antes mesmo da lesão no joelho, foram apenas 3 gols em 18 jogos, mas ele segue com muito moral junto ao torcedor tricolor. Se duvida, pois saiba que pelo menos 21 crianças que nasceram no Brasil nos últimos anos têm o nome do Calleri, obviamente em homenagem ao atacante argentino de 32 anos de idade. Calleri usou suas redes sociais nas últimas horas para agradecer a homenagem a alguém que veste de fato a camisa do São Paulo. Pode não estar jogando tão bem desde a temporada passada, mas é muito São Paulino. A maior prova disso é de que mesmo na temporada com lesão no ligamento do joelho, ele não perde um jogo do São Paulo e tem feito em até 3 vezes por dia tratamento para voltar o mais rápido possível. A diretoria do São Paulo pretende fazer com que o Calleri retorne apenas em 2026. O Calleri quer voltar a jogar em 2025. Centroavante que teve 21 homenagens, mas pode ser mais. Isso porque o IBGE, nos últimos 4 anos, ainda não conseguiu atualizar todos os registros de nomes. Então dá para dizer que pelo menos 21 crianças nascidas no Brasil nos últimos anos têm o nome do atacante argentino. Calleri, que foi contratado pelo São Paulo em 2021 por empréstimo, depois foi comprado em definitivo e já tem uma série de fãs dentro e fora dos campos. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que o AC/DC não fará mas 3 shows no Morumbi na próxima temporada. O primeiro show anunciado para 24 de fevereiro. A repercussão e a busca por ingressos foi tão grande que anunciaram mais 2 shows extras, no dia 28 de fevereiro e 4 de março, tudo no ano que vem. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Leonardo Jardim foi alvo de sondagem do Al-Ahly, equipe dos Emirados Árabes que demitiu nessa semana o técnico Luiz Castro. E a ideia era a reposição de um português por outro português, mas o torcedor do Cruzeiro nem precisa se preocupar. Leonardo Jardim descartou a possibilidade de voltar para os Emirados Árabes. Ele pretende cumprir seu contrato com o Cruzeiro. O vínculo só se encerra em dezembro de 2026. O treinador chegou a falar sobre essa sondagem, abre aspas para ele: sou uma pessoa direta e correta. Não vou treinar outro clube no Brasil e não estou a pensar no futuro. Nessa fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto do Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Lourenço. O Leonardo Jardim se referindo ao pai, o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, e o filho, o Pedro Júnior, que é o homem do departamento de futebol. E essa gratidão do Leonardo Jardim em relação aos homens que comandam o Cruzeiro tem muito a ver com a confiança que existe entre as partes. O Leonardo Jardim chegou em abril desse ano e se transformou alguns meses depois numa espécie de manager. Hoje, tudo o que acontece no departamento de futebol precisa do aval do treinador português. Cruzeiro que faz excelente campanha no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado com 63 pontos conquistados e ainda está na semifinal da Copa do Brasil. Só para completar o noticiário da Raposa, Cruzeiro já vendeu 45 mil ingressos para o jogo contra o Fluminense, marcado para domingo no Mineirão. Hora de falar sobre o Flamengo. Felipe Luiz tem sido mais contestado por jogadores do que a gente imagina. Tornou-se pública aquela briga entre o Felipe Luiz e o Pedro e a gente acha que esse é o único episódio de desavença entre o técnico do Fla e um atleta do clube, certo? Tá errado. Já existiram outros episódios recentes. Isso se tornou mais evidente depois que na quarta-feira o Felipe Luiz decidiu proteger o Plata. Depois de mais uma expulsão, no dia seguinte a diretoria do Flamengo veio a público para punir o atacante equatoriano. Foram 3 expulsões num período de menos de 2 meses. Pois bem, a partir daí começaram a surgir várias revelações.
a proteção do Felipe Luiz ao Plata e ao Al-Nassr em detrimento de outros atletas. Lá da Arábia Saudita, onde marcou um gol na vitória do Al-Ahly em partida da Liga dos Campeões, o Matheus Gonçalves, que deixou o Flamengo pela falta de oportunidade com o Felipe Luiz, se justificou. Ele postou um vídeo com lances e gol dele e escreveu na legenda anárquico com uma referência a uma crítica ao Felipe Luiz. Isso porque, enquanto era treinado pelo Felipe Luiz no time principal, o Felipe afirmou que o Matheus Gonçalves não jogava muito porque tinha um estilo anárquico em campo. Esse é o primeiro, ou é mais um episódio público de uma desavença entre o Felipe Luiz e agora um ex-atleta do Fla. Posso contar que existiram outros probleminhas de atletas que não jogam com tanta frequência e que acabam por se incomodar. Há uma lamentação desses atletas que não jogam muito em relação à forma como o Felipe Luiz protege alguns em detrimento de outros. E o Al-Nassr e o Gonzalo Plata são os, na teoria, queridinhos do treinador rubro-negro. O Al-Nassr e Plata já tiveram vários problemas de indisciplina dentro e fora dos gramados e sempre ganham uma nova chance, algo que não acontece com alguma frequência. Você quer um exemplo? Juninho, que tem até uma parte da torcida que gosta do centroavante. O Juninho tem jogado cada vez menos, foram 29 partidas e 3 gols desde que foi contratado. Juninho nunca deu problema extracampo, comportamento extremamente profissional, mas mesmo com a ausência do Pedro, que é centroavante de origem, o Juninho tem ganho bem poucas oportunidades. Que nota você dá para o trabalho do Felipe Luiz na atual temporada? E outra, você renovaria o contrato dele ou aguardaria até o fim dessa temporada? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Acabou nessa sexta-feira o prazo para que o Timão se acertasse com o Matias Rojas. O meio-atacante paraguaio que processou o Corinthians e venceu na FIFA e na Corte Arbitral de Esporte tem direito a mais ou menos 42 milhões de reais. E o Corinthians tinha 45 dias para se acertar com o atleta. Se não, haveria o risco de Matias Rojas solicitar uma punição ao Corinthians, o que deve acontecer muito em breve. O Matias Rojas tem até 2 de janeiro para registrar esse pedido e a partir daí é natural que no momento seguinte a FIFA conceda mais um transfer ban, ou aplique mais um transfer ban. No Corinthians o transfer ban, você sabe, é a proibição da inscrição de atletas. O Timão já tem um transfer ban contra si desde a metade do ano por conta de uma dívida que tem pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Dívida com o Santos Laguna de mais ou menos 41 milhões de reais, são mais 42 milhões com reajustes e juros e correção. A dívida com Matias Rojas deve alcançar algo na casa dos 45 milhões de reais. Importante registrar que o Corinthians se mantém tranquilo, afirmando que vai ter mais alguns dias para se acertar com Matias Rojas. A pergunta que eu deixo é, se houve um prazo de 45 dias e não houve acordo, você acredita que agora o Corinthians vai se acertar ou em breve vai pintar essa punição, esse transfer ban? Eu posso cravar para você que se não houve acordo em 45 dias é questão de alguns dias para que o Corinthians sofra seu segundo transfer ban. E há mais outros 4 que devem vir na sequência de casos em que o Corinthians já foi condenado na FIFA e agora só aguarda por uma posição definitiva da Corte Arbitral do Esporte. Para completar em relação ao Timão, Ranieri teve nova lesão no músculo adutor da coxa. A 5ª lesão do Ranieri na temporada. Ele e Memphis Depay foram os jogadores que mais se machucaram no Timão nesse ano. Já Vitinho iniciou a transição física e deve ir a reforço do Corinthians nessa reta final de temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde, tem live. Tchau!